11h26, Vinícius Passarelli tem informações ao vivo, mais detalhes sobre aquele caso dos gastos dos vereadores de São Paulo com transporte durante a pandemia, período em que boa parte dos cidadãos, pelo menos aqueles que puderam, ficaram em casa no trabalho remoto. Vinícius. Exatamente, Débora. Um levantamento que foi feito pelo Observatório Social do Brasil em São Paulo mostrou que em 2020 a Câmara dos Vereadores da cidade gastou R$1.600.000 somente com deslocamento de parlamentares, mesmo, como você mencionou, com a adoção do trabalho remoto em meio à pandemia. Para a gente ter uma ideia, em anos anteriores à pandemia, esse gasto era de aproximadamente R$1.800.000 por ano, portanto pouca coisa acima. Além do gasto com a alocação do carro, há também os gastos com combustível. 43 vereadores solicitaram reembolso para esse tipo de despesa no ano passado. Chama a atenção a discrepância entre os valores gastos com combustível pelos vereadores. O maior gasto em 2020 com combustível foi do vereador Dalton Silvano, do DEM, R$32.000 no ano todo. Já o menor valor gasto foi de R$225. Apenas 13 parlamentares entre os 55 não apresentaram nenhuma despesa para alocação de veículo. Destes 13, 3 fizeram uso de aplicativos de transporte. Para a gente ter uma ideia, esses 3 vereadores que optaram por usar apenas transporte por aplicativo e não alugaram um carro, gastaram ao todo R$2.660, no ano, ou seja, os 3 gastaram por ano o que cada parlamentar gasta por mês para alugar um veículo. Esse custo mensal para a locação de um carro é de R$2.250. Cada gabinete tem o direito a gastar aproximadamente R$310.000 por ano somente com a manutenção do gabinete. E aí entra gastos como os serviços de escritório, de informática, gráfica e também deslocamento. Um dos questionamentos feito pelo Observatório à Câmara em junho desse ano foi como essa verba de combustível teria sido utilizada, para que destino e com qual finalidade. O grupo diz que não recebeu resposta. A presidente do Observatório Social do Brasil em São Paulo, Gioia Tumbiolo Tosi, avalia que, mesmo dentro da legalidade e do regimento interno da Câmara, a moralidade do uso desse dinheiro para transporte em meio ao trabalho remoto na pandemia deve ser questionado. Quando a gente pensa nos princípios da administração pública, um deles é a economicidade. Que tipo de gasto é esse num ano de pandemia, com circulação restrita, que a gente gastou R$1.600.000? Então, em relação ao total, até um pouco menor que os outros anos, mas devia ser muito menor. Em nota, a Câmara dos Vereadores de São Paulo afirmou que as despesas com deslocamento estão relacionadas ao exercício parlamentar dos vereadores e que todos os gastos estão disponíveis para consulta no portal da Transparência. A casa ainda ressaltou que adotou medidas de austeridade durante a pandemia, citando a redução de 30% do salário dos vereadores e também da verba dos gabinetes. Já o ex-vereador Dalton Silvano justificou o gasto de mais de R$30.000 em combustível em 2020, dizendo que o mandato aumentou neste período o atendimento a pessoas carentes e também a fiscalização de obras em andamento durante a pandemia. Ele também afirmou que se deslocava com frequência para o bairro de Cidade Tiradentes, que fica a 40 quilômetros da casa dele no Ipiranga, portanto gastou combustível nesses deslocamentos quase que diários, Débora. Tá certo, obrigada pelas informações e, claro, a gente vai acompanhar aí os gastos desse primeiro semestre da legislação que começou, dos mandatos que começaram agora em 2021. Ou seja, não é ilegal, está dentro da legalidade, é importante que se diga isso, mas se há a possibilidade de economizar o dinheiro público, por que não fazer isso? Obrigada pelas informações, Vinícius Passarelli.